Café na Política, da TV Cidade Livre, canal 12 da NET. Hoje trazem dois experts em política internacional, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o jornalista Beto Almeida. Mas vamos hoje conversar sobre uma reunião que houve em Bruxelas e que aparentemente não teve grande repercussão aqui localmente, mas teve uma repercussão na Europa e na América Latina, que foi a cúpula dos chefes de Estado do CELAC, né? CELAC é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, com a União Europeia lá em Bruxelas. O Beto Almeida esteve pessoalmente a convite, né, da Telesul. Ele é do conselho editorial da Telesul e participou de um dos eventos paralelos que houve, que foi o encontro de intelectuais. E o embaixador Samuel Guimarães é um velho conhecedor e também crítico, né, dessa aproximação que está sendo tentada do Mercosul com a Europa. Então, antes de mais nada, embaixador, qual é a sua tese mesmo em torno desse acordo para que a gente possa melhor entender, né, essa cúpula dos chefes de Estado lá em Bruxelas, que precedeu uma cúpula também da CELAC, quer dizer, dos chefes de Estado latino-americanos, com a China, e resultou numa promessa da China para deixar um financiamento de 250 bilhões de dólares nos próximos 5 anos a serem aplicados em todo o território da América Latina. Ou seja, entre os 33 países, os 33 países que compõem as Américas, menos os Estados Unidos e o Canadá. Então, embaixador, com o senhor a palavra. Leite, primeiro, obrigado pelo convite para participar aqui do programa, né? Em companhia do Beto. Veja bem, primeiro, o que é o Mercosul, né? Porque é preciso saber se o acordo é bom ou ruim. O Mercosul é uma união aduaneira. Essa união aduaneira, ela privilegia as empresas que se encontram no território dos países, nacionais ou estrangeiros. Dá uma preferência a essas empresas em relação às que estão fora. Muito bem. A expressão dessa preferência, entre outros mecanismos, é a tarifa externa comum. Um acordo entre a União Europeia e o Mercosul eliminaria a tarifa externa comum para a União Europeia. Portanto, em relação à União Europeia, o Mercosul, no seu conceito básico, deixaria de existir. Seria seguido por outros acordos, como ocorreu no caso do México, da Colômbia, do Peru e do Chile, que os outros parceiros comerciais, como os Estados Unidos, o Japão, a China, pedem igualdade de tratamento com os europeus. Então, ao final do processo que ocorreu com o México, com o Chile, etc., não há mais tarifa comercial, não há mais tarifa externa, nenhuma, para a maior parte dos países, né? Então não há mais proteção para o capital que está investido dentro do território. Ora, veja bem, isso por um lado. Mas digamos que o que nós ganharíamos com isso? A tarifa média europeia é muito baixa, 3,5%. A nossa é 12%, a tarifa externa comum, podendo ser mais alta em caso de necessidade. Então, ao assumir o compromisso de levar a zero as tarifas, os europeus saem de 3 para 0. Nós saímos de 12 aplicado, mas na realidade tarifas de 35, como é o caso dos automóveis, para 0. Ora, isso será muito mais vantajoso para eles do que para nós. Principalmente porque a sua indústria é muito mais avançada do que a indústria do Mercosul. Outro dia, o ministro da Indústria disse que a idade média das máquinas no Brasil, nas empresas, é de 20 a 25 anos. Que a idade média nos países desenvolvidos é 8. Portanto, são muito mais eficientes. Então, o resultado desse acordo, do ponto de vista industrial, é um enorme déficit comercial que já existe, enorme, na área de produtos industriais, sem ganhar nada na área agrícola, praticamente. E aí, isso é o que nós temos, mas isso faz parte de uma política mais ampla, né? Uma política neoliberal,
né, em curso. Esse assunto, para os telespectadores em geral e os nossos internautas também, é um pouco árido, né? Porque é difícil entender. Mas resumindo isso, né, trocando em miúdos, isso significa o seguinte: a volta pura e simples ao neoliberalismo, ou seja, as velhas privatizações, né, toda aquela posição que o país teve mundialmente no Brasil, sobretudo no governo Lula e mais recentemente também no governo Dilma, e que possibilitaram aqui no Brasil toda essa política, né, de avanço social, né? Isso não seria possível no tal do neoliberalismo que agora querem trazer com esses acordos. Então, Beto, eu gostaria agora que você me dissesse para a gente como é que você sentiu o clima, né, de aproximação da Europa com a América Latina justamente nessa reunião. Bom, muito obrigado primeiro ao convite, cumprimento seus telespectadores, embaixador Samuel Leite Filho. Creio que essa reunião de cúpula da União Europeia com a CELAC, ela tem um formato diferente que inicialmente vale a pena destacar. A América Latina já negocia em forma de CELAC, organizada por meio de uma comunidade econômica latino-americana e caribenha, na qual não fazem parte nem os Estados Unidos nem o Canadá. Então já é uma diferença interessante. Segundo, que o discurso da América Latina lá, e quem deu o tom foi o presidente da CELAC, o presidente Correia do Equador, é de que os europeus precisam estar atentos porque a América Latina está mudando. Segundo o discurso dele, assim, nós já não viemos aqui para pedir um dinheirinho para fazer uma escolinha. Nós viemos aqui, já temos nossas escolas feitas, já superamos o analfabetismo, muitos dos países superaram o analfabetismo, e temos condição de fazer acordos de alto nível, mas de igual para igual. Não queremos a velha relação colonial. Tá? Porém, evidentemente, nos debates, sobretudo na reunião paralela, apareceram essas necessárias questões e questionamentos levantados aqui pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Inclusive foi feita uma denúncia muito forte lá sobre o TISA, né, de acordos que estão sendo negociados na surdina. O TISA é do Partido Grego, né? Não do Tsipras. O TISA é um tratado internacional de... Né? E aí o que nós vimos? Isso incendiou o plenário. Porque ao mesmo tempo que você está numa reunião para conversar com intelectuais, movimentos sociais da Europa e da América Latina, surge uma denúncia feita essa, veio pelo Wikileaks a denúncia, e ao mesmo tempo tem a crise grega, entrou pela porta da frente nos debates, né? Os movimentos da América Latina vêm reivindicando o direito de escolher o seu próprio caminho, né? Os países, né? Houve lá a denúncia muito forte contra o Felipe González, ex-premier espanhol, que acabava de fazer uma visita provocativa e provocadora contra a Venezuela. É exemplo do que fizeram alguns senadores brasileiros aqui, pagando um mico monumental e universal, porque sequer deixaram o aeroporto, quer dizer, não viram a verdadeira Venezuela, porque a Venezuela, nesta reunião de Bruxelas, tinha sido anunciado que a Venezuela recebeu o prêmio da FAO por ser o país que melhor cumpriu as metas do milênio da ONU na redução da fome. Quer dizer, esses senadores sequer conhecem a verdadeira realidade da Venezuela. Então o clima foi esse, ou seja, a América Latina foi à reunião da Europa, sobretudo na reunião dos intelectuais, para exigir respeito. Respeito. Essa é uma palavra muito clara que foi pronunciada. Nós queremos cooperar, mas exigimos respeito. Paralelamente a essas reuniões, né, até de boa vontade por parte dos países europeus, você observa a ação dos Estados Unidos, né, sobretudo de seus órgãos de segurança e suas grandes fundações, né, de auxílios para a democracia, entre aspas.
e que estão, aos poucos, puxando o tapete dos países latino-americanos considerados progressistas, da própria Venezuela, né, do próprio Equador, que agora também está em crise, né, por causa lá de uma nova tentativa, uma nova arremetida mediática contra o presidente, contra a Argentina e contra o Brasil, principalmente porque entraram agora com tudo contra a Dilma e contra o Lula. Então, embaixador, como é que o senhor sente, digamos assim, um panorama internacional partindo aí, digamos assim, dessa boa vontade de entendimento da Europa e desse aperto, né, dos Estados Unidos? No cenário internacional, você tem, por um lado, a gravíssima crise econômica, que alguns economistas já falam de estagnação secular. 2, a emergência da China. Como o Beto falou, né, de que a China ofereceu 250 bilhões de dólares. Os Estados Unidos fez recentemente uma oferta de 5 ou 6 bilhões de dólares. É uma diferença grande, né? Mas, enfim, a emergência da China na política latino-americana, porque é isso, né? Grande parceiro comercial, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, não são os Estados Unidos. O segundo da Argentina, o primeiro é o Brasil. E entre os 3 primeiros, todos os países da América do Sul. Muito bem. Então você tem, além disso, um esforço, na minha opinião, de, como é que eu diria, de retomada da influência americana na América Latina. Isso se faz aos países que já são, de uma forma ou de outra, mais, a palavra antiga, complacentes, né? E outros que são mais resistentes. Esses são justamente a Venezuela, o Equador, né? O Chile de Bachelet, que sofre uma arremetida também, né? A Bolívia, o Brasil, a Argentina, né? Então esses sofrem essa tentativa de desestabilização, que vai através da imprensa e da criação de supostos movimentos sociais que são financiados, em grande medida, do exterior, para gerar movimentos aparentemente populares e, eventualmente, gerar acidentes, né? E que depois se possa acusar aquele país de não ser democrático, mesmo que ele seja, né? Mesmo que ele pratique a democracia, tudo, mas isso não tem importância, né? Os próprios órgãos de imprensa que na Venezuela exercem a liberdade de expressão acusam o governo de violar a liberdade de expressão. Né? E fazem isso de forma concertada. O noticiário sai do Brasil para a Venezuela e assim por diante, né? É um caso que você conhece bem, a Argentina, melhor do que eu. Você veja o caso Nisman, que surgiu com grande força na imprensa brasileira. O procurador, que morreu, né? Foi assassinado ou suicidou-se, mas morreu. Depois de ter denunciado a presidenta. Depois de ter denunciado a presidenta, formalmente, mas sem nenhuma base aparente. E que hoje esse assunto sumiu da imprensa brasileira. Desapareceu. Ele foi impulsionado, né, numa expectativa de gerar um clima, né? E lá na Argentina também, mas lá não se fala mais nisso, porque verificou-se que o procurador tinha, digamos, um passado, até um presente duvidoso, né? E aí desistiram do procurador, né? Foram ver, ele era um grande vigarista, né? Pois é isso, em resumo, né? Você diz as coisas com uma clareza, né? Esse é um passado duvidoso, né? Como se diz, teu passado te condena, né? Mas esse cenário é um cenário extremamente complexo. Tentativa dos Estados Unidos de retomar sua influência na América Latina. Esses acordos permitem isso, né? A entrada da China, né? E até a entrada da Rússia com certos acordos, né? Com alguns países, né? Então você tem uma disputa por presença, por influência, se você quiser, na América Latina.
principalmente naqueles países que são um pouquinho mais renitentes. Daí os ataques permanentes ao Mercosul. O Mercosul é um instrumento de resistência a isso. Nós chegamos assim ao final do primeiro bloco do Café na Política. Logo mais estaremos de volta falando também da presença do Brasil, né, nos países da América Latina, sobretudo a última viagem, a visita dos senadores oposicionistas à Venezuela. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Segundo bloco do cafenapolitica.com.br e TV Cidade Livre de Brasília, hoje ouvindo o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-secretário-geral do Itamaraty e um dos artífices da política externa do presidente Lula, e o jornalista Beto Almeida, membro do Conselho Editorial da Telesul e presidente desta nossa TV Cidade Livre de Brasília, além de ativista internacional. Bom, Beto, eu vou lhe propor um tema, né? Um tema que já está, por exemplo, já está quase que saindo do noticiário, mas que deverá ser renovado no dia 24, quando seguem para a Venezuela novos senadores designados agora formalmente como instituição pelo Congresso Nacional, no caso o Senado, para verificar o que houve realmente, né, com os senadores que estiveram lá na Venezuela, homens de oposição que chegaram lá, né, quiseram arrombar as portas praticamente, mas que foram devidamente revidados, né, por uma população que não e um governo que se não deixa submeter a esse tipo de pressão. Então, Beto, você que conhece bem a Venezuela, como é que você está vendo, né, essa nova missão e também esse trabalho que foi feito pelos senadores oposicionistas? Bom, Leite, é preciso lembrar que a ingerência de um país sobre o outro é sempre negativa, né? O respeito à autodeterminação dos povos. A Venezuela é um país que tem vida democrática regular, é o país que mais eleições fez na América Latina nos últimos 16 anos, inclusive consultas, plebiscitos, referendos. E desses referendos, de 17 eleições, ganhou 16, perdeu uma e respeitou a derrota. Quer dizer, não se pode acusar a Venezuela de uma ditadura, como pretendiam aqueles senadores, mas eu acho que o que se pretende é, com essa ideia mencionada pelo senador, de retomada pelos Estados Unidos de um grau de influência na América Latina maior, que vem sendo perdido pela presença da China, pela unidade latino-americana, pela integração, o que se pretende é criar conflitos. Conflitos entre o Brasil e a Venezuela, entre o Brasil, Venezuela e o Mercosul, dificultar o Mercosul. O Mercosul, por exemplo, desde que foi criado, multiplicou em 11 vezes o seu comércio interno. Ou seja, isso é algo que não agrada aos Estados Unidos, sobretudo. E
é importante que essas delegações sejam precedidas de conversações. Você não pode ir num outro país e dizer vou visitar qualquer coisa. O Obama não aceitaria uma delegação brasileira na prisão de Guantánamo, onde há um centro de tortura, não é isso? Também os senadores brasileiros, se quisessem ter ido às prisões israelenses para visitar os prisioneiros palestinos, acho que não seria autorizada essa visita por Israel. Mas eles nem pretenderam, né, fazer essa visita, como nunca lhes ocorreu antes visitar o ex-presidente Mandela, saudosa memória, quando ele era prisioneiro por 27 anos na África do Sul. Então, o que nós vemos, há um intuito de criar problemas, criar tumultos. A relação entre Brasil e Venezuela se multiplicou enormemente. O comércio bilateral cresceu 5 vezes nesse período da Revolução Bolivariana, do governo Lula e Dilma para cá. Há uma relação em que o Brasil é largamente beneficiário dela. São cerca de 14 bilhões de dólares de compras que a Venezuela faz do Brasil. Talvez os empresários brasileiros não fiquem muito contentes em ver que essa visita do Senado, guiada pelo senador Aécio, possa prejudicar essas relações. Agora, o que nós temos que deixar claro é o seguinte: é preciso respeitar cada país, já que existem instituições, existe calendário democrático regular, existem eleições completamente regulares, existe liberdade de imprensa na Venezuela, de tal sorte que essa visita dos senadores conservadores teve ampla cobertura lá, né? O que nem sempre ocorre no Brasil, onde não há praticamente o contraditório, a não ser em oportunidades como nós estamos vendo aqui no seu programa Café na Política. Aí sim nós temos um grau de pluralidade, mas a proporção é muito pequena para o volume de desinformação que nós temos sobre o povo brasileiro. Então, a nova comissão do Senado, que vai representar, no caso, o Senado, né, são senadores, entre eles estão a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, o senador Lindbergh Farias e outros mais convidados, inclusive gente da oposição, se quiser participar. O chefe da delegação é o senador Roberto Requião, que acaba de ser eleito presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Ah, muito bem. Então, bom, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o senhor conhece muito bem digamos assim, a gênese, né, da nova reaproximação desses vizinhos, dos nossos vizinhos do Brasil com seus os países irmãos, né? O senhor era secretário-geral e acompanhou isso para e passo quando o presidente Chaves foi eleito e iniciou aquelas viagens, né, que ele fez, quase 12 viagens pelo Brasil, justamente para congregar toda a América Latina para combater o neoliberalismo e, a partir dali, né, criar as bases para a construção desse modelo, que redundou, né, no caso da Venezuela, no fim do analfabetismo, né, na Bolívia também, e também na melhoria salarial, na criação de empregos, e também aqui no Brasil, da ascensão da classe pobre à classe média. São quase 40 milhões de pessoas que saíram da classe pobre para a classe média. Então, embaixador, a gente sabe que isso não é feito de graça, né? Isso tem conflito, agride interesses, como o senhor acaba de citar, né? Sobretudo o interesse, já não digo empresarial, mas o interesse estratégico, né? Que os Estados Unidos jamais vão permitir ou ficar de braços cruzados diante de uma ação dessas de seus vizinhos, ainda mais com a colaboração, né, que estão tendo da China e da Rússia. Desde o primeiro dia do governo, desde o seu discurso de posse, o presidente Lula deixou claro que a sua primeira prioridade seria a América do Sul. Algo muito explícito no seu discurso. E a partir dos princípios constitucionais brasileiros, já mencionados pelo Beto, a não intervenção e a autodeterminação. E isso, digamos, se verifica desde a crise na Venezuela, a criação do grupo de amigos da Venezuela,
enfim, em outras circunstâncias, e o presidente Lula, através de uma atitude de grande equanimidade, de não interferência nos assuntos internos, sempre exerceu uma função política conciliadora e a favor da democracia, contra as iniciativas golpistas. Né? Isso foi criando uma influência natural brasileira nos países da região, do ponto de vista político. E uma prova disso é o número de visitas, não que ele fez, mas que ele recebeu no Brasil. E de candidatos a presidente, não apenas de candidatos eleitos, mas de pessoas que eram candidatos a presidente, políticos que eram candidatos, como Nestor Kirchner, me lembro que veio ao Brasil antes das eleições. Antes das eleições, né? Em 2003. Né? Mas assim, isso se tornou também um costume na América do Sul, principalmente, de que os candidatos eleitos fizessem sua primeira visita ao exterior ao Brasil. Isso mostra o prestígio político, a atuação do Brasil na crise na Bolívia, na crise do Equador, e assim por diante. Né? Depois, pelo lado econômico, né? A própria defesa dos interesses da América do Sul a nível internacional, né? Tem tantas iniciativas contra a fome e a pobreza, e assim por diante. Mas muito bem. No campo econômico, o Brasil usou a possibilidade de ter um dos maiores bancos do mundo, maior do que o Banco Mundial, que é o BNDES, para financiar obras de infraestrutura nos diversos países da América do Sul, sem exigir nenhum tipo de compromisso político, isso é, sem nenhuma condicionalidade, né? E nas obras que os governos indicavam. Isso foi também reforçando, digamos, a presença brasileira, né? Eu não gosto de usar a palavra liderança, isso não é só isso, não pode soar, mas é porque a liderança, ninguém impõe liderança. Enfim, e depois, na área social, o reconhecimento das assimetrias, a criação do fundo de correção das assimetrias no Mercosul, né? E assim por diante, as visitas frequentes do presidente, as reuniões frequentes com a Argentina, com a Venezuela, as reuniões trimestrais, isso foi criando um clima de confiança muito grande. E todo o esforço de criação da Unasur, que é muito importante, fortalecimento do Mercosul e criação da Unasur, que é muito importante porque a Unasur substituiu a OEA. Não formalmente, mas veja, os conflitos que antes eram levados à OEA passaram a ser decididos na Unasur, sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá. O Canadá, membro influente da OEA, onde atua de comum acordo com os Estados Unidos. Né? Então, a Unasur, como é que se diz? Condenou por unanimidade, isso é, com o voto da Colômbia, do Peru, do Chile, o golpe no Paraguai. Condenou por unanimidade, o que a OEA não fez. Né? E a CELAC, de uma certa forma, tem as mesmas potenciais características. Né? Então você tem aí uma influência do Brasil, mas que depende muito do processo político, né? Quer dizer, e do ataque externo, né? Não é verdade? Então, naturalmente, foram substituídos vários dos principais líderes de esquerda na América Latina, na América do Sul. E isso tem consequências, porque os estilos são diferentes, né? Muito diferentes. Nós chegamos assim ao final do programa de hoje, cafenapolitica.com.br, com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o jornalista Beto Almeida.